Olá, sejam muito bem-vindos ao CEMOC, Seminário de Modalidades de Coaching. Eu sou a Flávia Gimenez, sou personal coach de desenvolvimento humano, pessoal e profissional com ênfase em inteligência emocional. E a minha modalidade aqui do CEMOC é o Life Coaching. Aqui você terá muitas outras modalidades, como saúde, relacionamentos, finanças, negócios, carreira e performance. Então, fique atento e ative as notificações para não perder nada que vem por aí. Bom, eu tô aqui para falar sobre Life Coach, coach de vida, e mais precisamente explicar o que seria essa modalidade nova e mais falada do mercado. O que ela traz de diferente para a gente e como ela realmente funciona. Eu fico com o tema Coach Descubra a Chave para uma Vida de Realizações. Bom, vamos lá. Começando, o que seria o coaching? O que seria essa ferramenta moderna e assertiva aí que está todo mundo utilizando? É uma ferramenta que já era muito utilizada no meio corporativo. E, recentemente, em alguns anos, ela foi implantada aí na vida pessoal. E está sendo muito utilizada e é para quem deseja atingir patamares ainda maiores, não só profissionais, como na sua vida pessoal. Mais precisamente, modificar e ressignificar alguns hábitos e comportamentos que vêm impedindo essa pessoa de realizar sonhos e objetivos maiores, né? Quem quiser acabar com os autossabotadores aí, vale muito conhecer o processo de coaching. Bom, eu costumo falar que a gente tende, a ligar o piloto automático muito cedo na vida e seguir com esse piloto automático ligado. E o maior inimigo de quem quer atingir aí objetivos maiores é a zona de conforto, é aquela tendência que o ser humano tem de pisar só em território conhecido, só em território onde ele domina, onde ele já conhece, enfim. E o coach, ele vem exatamente aí, ele vem para tirar você da zona de conforto. Eu costumo falar que o processo de coach é igual nascer de novo, sair da zona de conforto dói, e dói bastante. Mas é muito válido e quando você tem ajuda profissional é muito mais vantajoso e prazeroso, né? Tem uma frase, bora lá. Tem uma frase que eu acho bem provocativa e eu gostaria de trazer para vocês, que é: qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? O coaching traz muito essa ideia, de fazer algo novo, de sair da zona de conforto, pensar fora da caixinha e começar a atingir outras áreas, outros patamares. E é importante lembrar também, eu falo para todos os coaches, que a nossa vida é um ciclo, E todas as áreas elas estão interligadas. Então é extremamente necessário que você trabalhe e equilibre a atenção dessas áreas. Não só a profissional, como a pessoal, como a espiritual, como a desenvolvimento intelectual, enfim. É ideal que você se preocupe com todas essas áreas, porque se a gente deixar alguma área para trás, por qualquer motivo que seja, e normalmente o motivo é fuga, A gente levanta o tapetinho e joga algumas emoções lá disfarçadas de poeira, e a longo do tempo, a longo prazo, essas emoções, essas áreas com deficiência, elas começam a pulsar e começam a chamar atenção. Antes de falar mais profundamente sobre isso, sobre como sair da zona de conforto, como desenvolver novas habilidades e tudo mais dentro do processo de coaching, eu quero falar mais um pouquinho mais aprofundado de como esse processo de coaching funciona. Tá? E no processo de coaching nós temos duas figuras. Uma é o coach, que é o profissional capacitado, que utiliza todas as ferramentas da modalidade para desenrolar todos esses fios soltos aí que o coach traz. E do outro lado nós temos o coach, que é a pessoa que passa pelo processo de coaching. Bom, no processo de coaching, eu gosto de falar para os meus clientes que eu trabalho ele em algumas fases. Mas, resumidamente, e para ficar bem simples aqui o entendimento para a gente hoje, no processo de coaching, o primeiro ponto que a gente identifica é o seu estado atual, é como você está hoje. Quais os recursos você tem hoje, quais os sabotadores e bloqueadores você possui hoje, o que a gente precisa quebrar, quais são as pedrinhas aí que existem no seu caminho, quais são as habilidades que você precisa desenvolver e hoje não estão claras e, consequentemente, desenvolvidas. O que existe nos seus relacionamentos hoje que não te agrada? Quais os comportamentos que você tem que não são legais, que você gostaria de modificar e por N motivos você costuma repeti-los e viver ali naquele ciclo, círculo vicioso? Então, o primeiro ponto do processo de coaching é esse, é estado atual.
Onde eu tô, quem eu sou, o que que eu tenho agora, quais são os recursos que eu tenho agora, como que eu lido com isso agora, quanto falta para eu atingir a vida ideal que eu quero, enfim, todo o seu estado atual, todo o seu presente, o momento presente. É a primeira parte do processo de coaching. Segunda parte, a gente chama de estado desejado. O estado desejado nada mais é que a sua vida atual, a sua vida desejada, desculpa. O que que eu quero atingir? Quais são os objetivos? Onde eu quero chegar? O que exatamente eu quero que aconteça na minha vida? O que mais acontece com os coaches quando eles vêm para um processo de coaching é, na hora de trabalhar o estado atual, todo mundo tem muito claro o que não está legal, o que não quer que repita, quais são os comportamentos negativos, quais são os acontecimentos que têm atrapalhado, que têm chateado, enfim. Mas aí quando você pergunta para ele, tá, e o que que você quer exatamente no lugar disso? As pessoas tendem a falar, não sei. E por que que isso acontece? Por causa do tal do piloto automático que eu falei há pouco. A gente vem educado, né? A gente vem numa cultura onde nós estamos programados a resolver e seguir. Né? Então a gente vem estudando lá no começo, você segue. Muitas pessoas vivem numa carreira que as escolheu e não a que elas escolheram. Né? Comecei a trabalhar cedo, me especializei numa área, já trabalhava numa área, acabei me especializando nela. Não era exatamente o que eu queria fazer, ou segui por uma faculdade que na época meus pais disseram que era que eu deveria fazer, ou por pressão familiar, ou porque realmente eu já tinha um emprego, estava dentro de uma empresa e a empresa me levou a estudar isso, mas o meu sonho, a minha maior satisfação seria fazer outra coisa. Enfim, tem N motivos de falta de realização e tem pouco tempo aí de gestão disso. Então, quando você pergunta, tem muito coach que vem passar processo comigo, e aí eu falo, tá, e o que, que seria ideal? Fala, ai, Flávia, mas eu tinha um sonho, sabe? Um sonho que eu deixei na gaveta lá. Hoje eu tenho uma família já constituída, eu tenho um emprego estável e tudo mais, mas eu tinha aquele sonho que eu acabei deixando. Se eu pudesse escolher, eu faria exatamente aquilo. E o coach, ele traz essa ideia de vida ideal, de qualidade de vida. Ah, Flávia, é uma ideia meio paradoxa? O primeiro impacto pode até ser que sim, mas a gente tem ferramentas que te levam a realizar. É chutar o balde, largar tudo e começar do zero? Nem sempre. E assim, todo o processo de coaching, ele tem uma validação, que é o que eu quero falar com bastante ênfase aí sobre esse estado desejado. O estado desejado, ele é a fase do processo de coaching onde a gente tira o seu sonho, o seu objetivo, a sua meta, daquela nuvenzinha, daquele mundo ideal intocável. Então, ele passa por uma validação. Como que seria essa validação? A meta, para ela ser uma meta, um estado desejado alcançável, a gente tem que passar por um filtro, né? Tem que filtrar um pouquinho. E tem alguns requisitos aí que ela tem que preencher. Não vou falar de todos os requisitos aqui, mas tem um, por exemplo, que eu vou citar que eu acho importante só para trazer a ideia do que seria exatamente uma meta alcançável, né? Como que a gente valida um estado desejado dentro de um processo de coaching. Tem um requisito que chama ecologia da meta. E a gente trabalha se a sua meta, o seu objetivo, ele de fato atende a longo prazo tudo que te permeia, todo mundo. Todo mundo à sua volta, as pessoas que você ama, enfim. Quanto a sua meta, o seu objetivo, ele afeta as pessoas que estão à sua volta. Como que funciona isso? Se você tem uma meta, por exemplo, de ser promovido na empresa, e esse cargo que você está almejando, ele é um cargo que vai te levar a fazer muitas viagens aí, fazer frequentemente viagens a trabalho. E você é uma pessoa casada, onde sua esposa ou seu marido valoriza muito essa questão de estar junto, de né, companhia, enfim, parceria, e, consequentemente, vai se incomodar com essa nova rotina de trabalho. Ou então você é uma pessoa que mora com seus pais, e seus pais demandam uma atenção especial de você. Ou se você é uma pessoa que gosta bastante de uma vida social, tem aí encontro constante com amigos, semanais, tudo mais. Essa meta que lhe parece tão indesejável hoje,
e por algum momento você não calculou todos os pontos, tudo que essa meta iria trazer para você, ela a longo prazo ela pode se tornar insatisfatória. Ela pode te incomodar, deixar deficiente outras áreas da sua vida. Então, uma das validações que nós fazemos do estado desejado dentro do processo de coaching é isso, a ecologia da meta. O quanto essa meta, o quanto esse desejo que eu tenho, esse objetivo específico, afeta as pessoas que estão à minha volta. Então, quando a gente trabalha no estado desejado, além de a gente trabalhar a realidade dessa meta, quanto que ela pode ser percorrida, o que falta para ela acontecer, se ela tem um prazo, a gente valida a ecologia dessa meta também, tá? Por que eu citei a ecologia da meta? Porque isso, normalmente, é o ponto principal que faz cair alguns objetivos, tá? É essa falta de visão macro que nós temos de querer realizar certas coisas sem calcular num todo quais serão os efeitos, quais serão as consequências que essa realização vai trazer para a gente a longo prazo. Então, é assim que funciona. Identificamos o estado atual, onde você está, quais os recursos você tem hoje, habilidades que você tem, quais habilidades, consequentemente, você vai precisar desenvolver, e o seu estado atual, o seu estado desejado, onde você quer chegar e por quê? Por que você quer chegar? Nós trabalhamos também o motivo desse objetivo existir. Por quê? Porque isso é o que vai te motivar a correr atrás desse objetivo. Tem muita gente, eu gosto de dar o exemplo do meta dieta, meta de perder 15 quilos. Tem bastante gente que vem no processo de coach e fala, Flávia, um dos objetivos que eu tenho na minha vida é emagrecer e eu não consigo de jeito nenhum. E o que está faltando para essa meta se concretizar? Ou, melhor, para você começar a correr atrás disso? Está faltando a clareza do objetivo, o porquê que você quer isso. A partir do momento que você encontra o porquê de correr atrás de uma meta, ela se torna desejável ao extremo. Então é como se, eu costumo falar, é como se você sonhasse tão alto e colocasse o porquê do seu objetivo no prédio mais alto que você não perdesse de vista. E toda vez que você acorda de manhã, você sabe o motivo pelo qual você está correndo atrás daquilo. Isso é capaz de te motivar todos os dias a correr atrás. Então, assim, se a minha meta é emagrecer, eu preciso ter um motivo para isso. Eu preciso ter um porquê. Por que exatamente eu quero emagrecer? O que vai me trazer isso? E aí a gente dá essa mergulhada aí em todos os benefícios internos, principalmente internos, que o seu objetivo traz para você. E aí isso se torna o seu maior motivador a correr atrás desse objetivo. Entre o estado atual e o estado desejado, nós temos o processo de coaching, que é onde a magia acontece, tá? Então a gente não fica só no papo. Qual que é a diferença do processo de coaching nessa metodologia de desenvolvimento hoje? A diferença maior do processo de coaching, né, da metodologia coaching, é que nós visamos sempre o futuro. O foco do processo de coaching é sempre aonde você quer chegar. Nós fazemos o levantamento do estado atual, mas o nosso foco principal é onde você quer chegar e o que precisa acontecer para você chegar lá. E esse processo, que é esse caminho entre o estado atual e o estado desejado, ele tem algumas fases também. E eu divido essas fases entre autoconhecimento, é o ponto de partida do processo de coaching. Por que é o ponto de partida? Porque nós, como profissionais de desenvolvimento, nós precisamos saber como você funciona. E mais ainda, explicar para você como você funciona. Porque tem muita gente que acha que se conhece, mas não se conhece, não. A gente está acostumado a sempre mostrar a pontinha do iceberg, né? Esse é um exemplo clássico aí de autoconhecimento e de apresentação de si mesmo, né? A gente já está acostumado a falar sempre as mesmas coisas, eu gosto disso, eu tenho esse defeito outro, enfim. Eu sou esse profissional, eu sou mãe, eu sou pai, enfim. É isso que a gente acaba falando. Então, no processo de coaching, o ponto inicial aí, o pontapé, é esse processo de autoconhecimento. Então, nós temos diversas ferramentas aí para levantar essas informações, sempre focando no estado desejado e assim, esse levantamento é totalmente canalizado para isso. Quem sou eu? O que eu tenho hoje que já me facilita chegar onde eu quero? E o que eu preciso desenvolver para chegar até lá. Então, por isso
que o autoconhecimento é tão importante. Passamos o autoconhecimento, que a gente faz muito no processo de coaching, é um planejamento estratégico, que é o que falta bastante na nossa vida aí hoje, né? Todo mundo tem objetivo e foi atingindo, né? Todo mundo aí, se eu, né, perguntar para cada coach que já passou por mim, todo mundo traz algum momento de realização na sua vida. E talvez não, na maioria das vezes, ele não foi planejado estrategicamente. Ele aconteceu porque todo mundo tem aí sonhos e da maneira que pode, com a estrutura psicológica que tem, corre atrás e acaba realizando. Por que que a gente coloca o processo de coaching canalizado nessa meta e com esse trabalho de planejamento estratégico? Porque quando você tem um planejamento estratégico, o caminho para essa realização fica mais curto, né? As ações são mais assertivas e o caminho, consequentemente, fica mais curto. E quando você tem alguém correndo junto com você atrás desse objetivo, você tem algo que você não tem sozinho, que é o comprometimento com o próximo. E esse é um dos maiores motivadores aí, além do desafio, um dos maiores motivadores do ser humano a correr atrás dos seus sonhos. Quando você está comprometido com uma outra pessoa, a tendência é que você haja com muito mais assertividade. Não tem aquela desculpa de ninguém tá me vendo, então hoje eu não vou fazer. É isso, essa é uma diferença aí bem importante para quem passa por um processo de coaching. Eu gosto de falar que o processo de coaching é uma parceria, porque a partir do momento que o coach me apresenta a meta dele, nós iniciamos o processo, a meta dele passa a ser a minha meta. Então, é uma parceria, como mostra a figura aí que eu coloquei nesse slide. Bom, falamos do processo de coaching, né? Do estado atual, do estado desejado e do processo. E vamos lá, para quem que é um processo de coaching? Bom, processo de coaching é para aquela pessoa que sabe que terá ajuda para conquistar, uma ajuda profissional para conquistar aquilo que deseja, é de suma importância. Assim como a gente já possui aí essa tendência a procurar ajuda profissional para algumas áreas, a gente só precisa desbloquear essa outra área de realização e começar a canalizar. Olha, eu tenho alguém que pega na minha mão e me leva, me ajuda a pensar em coisas que eu nunca pensei, a acender luzinhas na minha cabeça, a me conhecer de uma forma que eu não conheço, a desligar o piloto automático e parar de viver nessa constância, nessa mesmice. E processo de coaching é mais ainda para quem tenha como meta principal viver com sucesso e qualidade de vida andando juntos. Eu gosto muito de falar isso, falar que depois que eu descobri o coaching, isso fica muito claro para mim, que qualidade de vida e sucesso podem e devem andar de mãos dadas. E a gente não pode viver, mas a gente com aquela velha crença de a gente não pode ter tudo. Sim, nós temos que correr atrás de forma que todas as áreas da nossa vida tenham um equilíbrio, sim. Tá? E, mais ainda, o processo de coaching é destinado para essas pessoas que sabem, já descobriram essa mágica aí, que a inteligência emocional é responsável por 80% do seu sucesso. E por que eu escolhi estudar a inteligência emocional a fundo? Vale lembrar que a inteligência emocional ela é trabalhada em qualquer processo de coaching, tá? Como eu falei no início, aqui no CEMOC vão ter outras modalidades de coaching. E qualquer modalidade, qualquer nicho de coach que você for trabalhar, qualquer profissional focado em outro nicho, ele vai trabalhar a sua estrutura emocional. Por quê? Porque hoje, se você ainda não está no patamar que você busca, se você ainda não atingiu esse objetivo, é porque, de fato, tem sabotadores aí, tem alguns comportamentos que não estão condizentes com a vida que você quer ter. Então, qualquer mudança que esse profissional for fazer junto com você, ele vai ter que mudar essa estrutura, ele vai ter que mudar comportamentos e, consequentemente, você vai ter que gerenciar diferente as emoções da forma que você vem gerenciando hoje. E a magia que eu escolhi trabalhar com isso, né, aprofundar na inteligência emocional, é exatamente isso. Eu tenho a oportunidade de trabalhar todas as áreas, modificando a inteligência emocional. Tem pessoas que vêm trabalhar comigo, medo de dirigir, maior segurança no trabalho, uma mudança de carreira, enfim. Eu tenho um projeto destinado a pessoas que prestam concurso, prova da OAB, e tudo que eu faço com esses clientes é voltado para a inteligência emocional.
uma vez que a inteligência emocional é responsável por 80% do seu sucesso. Então, trabalhar a inteligência emocional como foco dentro do processo de coaching me permite atingir outras áreas e equilibrar todas essas áreas. Por isso estou na modalidade do Life Coaching. Bom, para ter algo que você nunca teve, é preciso fazer algo que você nunca fez. E para isso a gente precisa mudar, mexer em comportamento, como eu disse há pouco. E isso tem tudo a ver com modificar a inteligência emocional em certas áreas da sua vida. Tem gente que lida muito bem, por exemplo, com a área familiar, com a área em relacionamentos, e no trabalho às vezes não tem tanta facilidade. Ou ao contrário, no trabalho se destaca, tem bons resultados, boas promoções, bom reconhecimento, mas em relacionamentos isso já não funciona dessa forma. E o que a gente trabalha dentro disso? Como que a gente descobre o que não está funcionando aí? Fazendo um levantamento dos resultados que você está tendo, dos resultados que você gostaria de ter e quais os comportamentos você vem repetindo para ter os resultados que você está tendo hoje. Então, nós modificamos. Eu costumo falar, time que está ganhando a gente não mexe, mas o que não dá certo a gente ressignifica. A tendência dos coaches é sempre trazer um momento de frustração passada que não foi analisado a fundo. Como assim? Todo resultado negativo que você teve, ele precisa ser analisado. E analisado sem julgamento, como uma terceira pessoa, por você mesmo. Então você tem que olhar para ele e falar, poxa, o que deu errado aqui? O que eu poderia ter feito de diferente? Tem bastante gente que vem com essa respostinha aí pronta, fala, não, mas eu já fiz, eu já sei tudo que deu errado, eu já sei o que aconteceu e tudo mais. E tem sempre uma causa maior aí. E mais que isso, saber enxergar o que não deu certo, quais foram os comportamentos que você teve, é saber enxergar como mudar essas atitudes, né? Como ressignificar isso. Porque não adianta entender o que deu errado e continuar fazendo da mesma forma. Então, por isso que eu trouxe essa frase aí. Para ter algo que você nunca teve, é preciso fazer algo que você nunca fez. Ok? Bom, como eu sou coach de inteligência emocional, como falei no começo, com ênfase, né, nisso, no Life Coaching, eu trabalho a ênfase da inteligência emocional, eu gostaria de deixar aqui 3 primeiros passos do desenvolvimento de uma inteligência emocional. De como você pode começar esse trabalho de gestão emocional e mudança de comportamento. Como que você começa a desligar esse piloto automático e caminhar em direção da vida ideal que você busca aí, de uma qualidade de vida, de um sucesso, de um objetivo, do resgate de um sonho e metas de bons relacionamentos, relacionamento no trabalho, relacionamento familiar, enfim. E o primeiro passo do desenvolvimento da inteligência emocional é a autorresponsabilidade. O que seria a autorresponsabilidade? Você é totalmente responsável por todos os resultados da sua vida hoje. E isso não é para ser encarado como culpa, e sim o oposto. É para ser encarado de forma de que todos os resultados são de responsabilidade sua e a modificação deles também. Então, assim, time que está ganhando, parabéns, você está jogando muito bem, e o time que não está ganhando, vamos trocar. E você é o técnico desse jogo aí. Então, você tem a capacidade de trocar esse resultado, de transformar isso. E a autorresponsabilidade traz mais que isso, né? Ela faz você sair da zona do coitadinho, tirar aquela capa de vítima, sair da zona de sempre haverá um culpado para os resultados que eu tenho, parar de gastar energia achando um culpado, apontando o erro ou a razão da sua frustração ou de alguma área que não está do jeito que você gostaria numa outra pessoa e trazer toda a responsabilidade para você. E agora você pode até estar pensando aí, mas Flávia, você não conhece minha vida, não é tão simples assim. Não depende de mim, tem muita coisa aí envolvida, tem coisa que eu dependo de outra pessoa, por isso que não acontece, enfim. E eu te digo que ainda assim, a responsabilidade é sua. Por que eu te digo isso? Te desafio até a vir a um processo, a uma sessão de coaching para a gente achar
e colocar na sua mão essa chave de mudança. Por quê? Ainda que você canalize agora para mim uma terceira pessoa como responsável pelos seus resultados, eu posso te dizer que você é responsável uma vez que as pessoas só fazem com você o que você permite. Então pense nisso e pegue a chave da mudança na mão. Assuma a responsabilidade pelos seus resultados e queira transformar os resultados que não te favorecem, que não te satisfazem, que não te realizam hoje. Então, o primeiro ponto do desenvolvimento da inteligência emocional é tomar para si a responsabilidade de todos os resultados da sua vida. Segundo ponto dos resultados, da realização e do desenvolvimento da inteligência emocional, o autoconhecimento. Hoje o mercado traz aí inúmeros meios, inúmeras ferramentas de trabalho de autoconhecimento. Algumas pessoas já aderiram, outras ainda têm um pouquinho de resistência. O coaching, como eu disse lá atrás, quando eu expliquei sobre o processo, traz ferramentas de autoconhecimento e cabe a você buscar qual ferramenta funciona para você. Tem muita gente que faz um processo de coaching e paralelamente faz utiliza de outras ferramentas que trazem o autoconhecimento, como terapias alternativas, Theta Healing, Ayahuasca, enfim. Tem N modalidades aí no mercado que te trazem isso. E o que seria isso, Flávia? Ah, mas eu me conheço. E eu tenho como te dizer com 99% aí de certeza de que não como você deveria. Por que eu estou dizendo isso? Autoconhecimento, imersão de autoconhecimento, ela vai muito além do que você acha que conhece de si mesmo. Você faz muita coisa aí hoje que é de forma automática. Por exemplo, tem coisas que você não gosta, que você não sabe por que não gosta. Tem relacionamentos que não são tão fáceis na sua vida que você não sabe exatamente por que não são. Tem pessoas que você não se identifica, que você não sabe por que não se identifica. Ou ao contrário, tem momentos que te dão muito prazer, mas você está só acostumado a usufruir daquele momento, mas não entender exatamente o que aquilo traz de prazeroso para você, o que aquilo desperta de bom em você. Então, o autoconhecimento ele vai muito além, ele faz um mergulho muito mais profundo aí nesse iceberg que é da onde a gente vê só a pontinha. É entender como você funciona, do que você gosta exatamente, como você lida com as situações, como você decide, como você reage, como você age diante de alguma situação. Naqueles momentos de explosão, né, tem bastante isso eu trabalho muito nos meus coaches, acredito que todo ser humano aí tem algum gatilho de explosão emocional, e é descobrir o porquê que isso acontece, qual o momento que isso acontece e como eu faço para controlar isso. O gerenciamento das emoções, ele só acontece depois que você faz esse tipo de imersão, quando você se conhece a fundo nesse ponto. Isso dentro de tudo, como eu lido com uma equipe dentro do meu trabalho, se eu sou líder de equipe, como é que eu estou lidando com isso, que tipo de líder eu estou sendo, como eu venho inspirando as pessoas, qual tipo de imagem eu passo para as pessoas, os meus relacionamentos, que principalmente familiares, aí que eu costumo falar, que é onde tem o amor garantido, que é onde a gente costuma explodir um pouco mais, é como exatamente eu lido nessas relações e o que não está funcionando, quais são as atitudes que eu tenho tido ali, quais as emoções que eu tenho tido que, hora ou outra, me fazem mal, me arrependo, gostaria que fosse diferente, enfim. Então, o autoconhecimento, ele te traz toda essa gama. Quais são os seus valores pessoais em hierarquia? Qual a sua missão de vida? Qual o seu propósito? É tirar você desse piloto automático de uma vez por todas, para que você siga de forma muito mais consciente. E mais do que isso, quando você descobrir aquilo que você gosta, como funciona do jeito que você gosta, você conseguir ter momentos de prazer, mas mais conscientes. Fazer com que esses momentos prazerosos se repitam com frequência. E, consequentemente, se afastar daquilo que não faz bem para você, porque você já conhece e você não está mais reagindo àquilo, e sim agindo diante daquilo. É para isso que o autoconhecimento trabalha dentro do desenvolvimento da inteligência emocional. Lembrando que a inteligência emocional não é deixar de sentir as emoções
como medo, como raiva, como a tristeza, como a alegria, a felicidade, e sim saber lidar com todas elas, certo? A partir do momento do processo de autoconhecimento, você descobre o porquê dos seus medos e trabalha melhor os medos. O medo, ele não é feito para te bloquear, e sim para que você calcule riscos, para que você se prepare melhor. Então, a inteligência emocional, ela traz toda essa gama. Por isso, o autoconhecimento é tão importante e é um dos principais passos para o desenvolvimento da inteligência emocional. Eu gosto de falar ainda que dentro da fase do autoconhecimento, a gente tem que ligar um botãozinho chamado autocompaixão. O que seria o botãozinho da autocompaixão? Num processo de autoconhecimento profundo, você não identifica somente os seus pontos fortes, né? Você identifica também as suas fraquezas e os pontos aí a serem trabalhados, a serem melhorados. E a hora que você se depara com isso, a tendência da pessoa é pegar uma faca, enfiar no peito e trabalhar com o vitimismo novamente. Ah, eu sou um monstro, eu não acredito, é tudo culpa minha. E a autocompaixão, ela vem para destruir esse sabotador, esse crítico interno. E a gente não pode confundir a autocompaixão com a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre... Enfim, não é isso. É para que você aceite aquilo que você precisa mudar. E mais que isso, se ame, aceite e saiba como transformar isso. Então, não seja a pessoa que descobre hábitos negativos e comportamentos a serem transformados e guarda na caixinha e finge que não viu. Eu falo que o pior ignorante é aquele que, antes, quando você não sabia, você tinha desculpa de que não sabia. Depois que descobriu que já tem, que já encarou, tá na hora de transformar. Então, autocompaixão ligada, se aceite, se ame e se transforme. Aquilo que precisa ser transformado, a gente modifica e faz de uma maneira devagar. Eu costumo falar para os meus coaches que até os defeitos aí a gente tem que dar uma trabalhada antes de cortá-los da sua vida. Tem muito defeito aí que faz parte de uma grande estrutura. Então é isso. Autorresponsabilidade, você é responsável pelos resultados da sua vida hoje, e autoconhecimento, imersão, autoanálise profunda de quem você é e como você funciona. Quais os momentos que os seus sentimentos vêm, quais são os seus medos, o que exatamente te irrita, o que exatamente te faz feliz, te completa. Esse é o autoconhecimento profundo. Como eu funciono, como eu decido, o que eu valorizo, como eu lido com as pessoas à minha volta, como eu lido com as situações, como eu lido nas situações em que eu fico com raiva, e trazer tudo isso muito claro para que a gente possa trabalhar, ter isso tudo na mão. Quando você fala, né, todo mundo gostaria de dominar tudo. Quando a gente domina, a segurança cresce. Então, o autoconhecimento te traz isso, domínio das emoções. E é aí que você começa a ter autocontrole e tratar diferente tudo isso. Autoconhecimento com autocompaixão ligada. Para quê? Autocompaixão para aceitar, amar e transformar aquilo que precisa ser transformado. Ok? Terceiro ponto a ser trabalhado. Empatia. Empatia é o grande segredo dos bons relacionamentos. E como que a gente trabalha? Eu falo que a empatia é algo que tem que ser praticado todos os dias. Significado de empatia, o que significa, né? Para não ser aí confundido com simpatia, enfim, já ouvi tanta coisa sobre empatia que vocês nem imaginam. A empatia nada mais é do que enxergar o mundo com a visão, com os olhos de uma outra pessoa. E a empatia, ela tem que ser praticada a todo momento, né, em todas as relações. E eu falo que quem a gente conhece bem, fica mais fácil entender o porquê que aquela pessoa teve tal atitude, ou porque ela pensa daquela forma, enfim. Mas não é todo mundo que a gente tem acesso a isso. Entender a fundo por que a pessoa agiu daquela forma, o que exatamente ela está buscando, quais são os condicionamentos que ela teve, as experiências de vida que ela teve, para que ela aja daquela forma, enfim. Então, como que a gente pratica essa empatia, principalmente com essas pessoas que a gente não tem oportunidade de conhecer a fundo a sua história, os seus condicionamentos? É lembrando que, quando você não passou por um processo de autoconhecimento agora, falamos aí um pouquinho de como você funciona, quais são suas fraquezas, enfim. Quem já está nesse processo de autoconhecimento, quem já pegou para si essa nova modalidade, está trabalhando diante disso,
fica muito mais fácil entender que todo mundo, assim como você, tem a sua maneira de enxergar o mundo, tem a sua maneira de fazer as coisas, de entender as coisas, tem a sua moral, a sua ética, seus valores bem trabalhados e bem conscientes. Então, entendendo que todo mundo tem o mesmo privilégio que você de enxergar uma situação da maneira como lhe convém, seria essa a palavra, né? Eu gosto de falar isso para os meus coaches, que é como convém, como a gente aprendeu que aquilo seria o certo. E não existe certo ou errado, né? Tem uma teoria muito bacana que a PNL traz para a gente, a programação neurolinguística, que é uma metodologia que trabalha a ressignificação da nossa programação mental, né? Como a gente configura e reconfigura certos padrões aí de comportamento, de pensamento. Ele traz uma teoria muito bacana para trabalhar a empatia, que é a teoria de que o mapa não é território. Então, uma mesma situação pode ser enxergada de diversas formas. Cada pessoa vai ter a sua verdade diante daquilo. E como que funciona isso? Assim como você, uma pessoa que passou por diversas experiências, além disso, veio de uma estrutura emocional pronta, porque dos 0 aos 8 anos a gente vem captando informações prontas das pessoas que nos cuidam. Então, pais, cuidadores, avós, enfim, dos adultos ali que estão à nossa volta. Então, a gente vem configurando esse HD zerado que a gente ganha aí quando a gente chega aqui e começa a configurar com crenças aí adquiridas dessas pessoas. E após isso, né, nós temos uma configuração inicial e após isso as experiências que a gente vai passando na vida vão trazendo novas experiências, novos condicionamentos para nossa configuração. E a gente lida com as questões diretamente com esses condicionamentos, como a gente vê as situações, toda essa ideia de experiências que nós já tivemos. E levando em consideração de que somos seres únicos em experiência, cada um traz a sua e cada um enxerga aquela situação à sua maneira. Então, lembrando que o mapa não é território e que todo mundo tem uma verdade, tem uma visão de uma situação, a gente mina aquele sentimento de indignação, aquela sensação de, pô, ninguém me entende, ou não acredito, aquela pessoa tem uma cabeça dura, ela não tá vendo que eu tô explicando para ela que não é daquela forma. Então, essa indignação, ela atrapalha, a gente gasta muito mais energia explicando, tentando se fazer aceitar, do que tentando se fazer entender. Então, o ideal é que façamos com que sejamos entendidos, né? A nossa verdade seja entendida e respeitada, e não aceita o tempo todo. Trazendo essa ideia, trabalhar a empatia fica muito mais tranquilo. E tem uma outra teoria também trazida pela PNL, que é de que toda ação tem uma intenção positiva para quem faz. Então, lembrando disso, fica mais fácil também de se relacionar de forma empática, sabendo que toda pessoa que está agindo, ela está trazendo uma intenção positiva. Como assim, Flávia? Intenção positiva para quem faz. Até uma pessoa que faz um trabalho de caridade, por exemplo, ela está ajudando uma outra pessoa, mas a intenção positiva principal daquela ação é para com ela. É porque, de alguma forma, ela tem uma satisfação pessoal em ajudar as outras pessoas, ajudar alguém. Um outro exemplo que eu gosto de dar, meio radical, até o bandido que rouba nosso celular aí, eventualmente, ele tem uma intenção positiva naquela ação. A ação pode não ser positiva, mas a intenção para com ele daquela ação é positiva. Ela nasceu de uma intenção positiva. Então, lembre-se sempre que as ações das pessoas são sempre oriundas, né, nascidas, originadas, criadas de uma intenção positiva, tá? Acaba com aquele sentimento de mania de perseguição, de que aquela pessoa fez exatamente para me prejudicar ou fez exatamente para me irritar. Não, não existe isso, tá, gente? A questão é, sempre haverá uma intenção positiva para aquela ação, e a intenção positiva nem sempre está voltada para você. Ela nasce sempre da intenção positiva para quem faz. Ela pode te beneficiar, assim como ela pode te prejudicar, mas a intenção principal não era essa. Então, trabalhando a empatia com essas duas teorias, o mapa não é território e intenção positiva, fica muito mais tranquilo aí se relacionar com o mundo. Então, recapitulando, autorresponsabilidade, você é responsável pelos resultados da sua vida, está na sua mão modificar
os resultados que você tem hoje, analisa com calma, vê aonde você pode mudar, qual atitude você pode transformar, que o externo vai responder de forma positiva, acredite. Autoconhecimento, faça uma imersão de quem você é, descubra-se, aceite os seus defeitos, aceite as suas fraquezas, os seus medos e trabalhe em cima deles. Gerencie suas emoções. E a empatia, se relacione melhor com o mundo, entenda, olhe o mundo com a visão das outras pessoas. Tem uma outra metáfora que é muito utilizada na empatia, que é calce o sapato de outras pessoas para entender qual o caminho que elas trilharam até aqui. Trabalhar a empatia ajuda muito no relacionamento profissional, onde temos pouco interesse em aprofundar na vida do outro e simplesmente fazer aquilo acontecer, e sem muito tempo de saber o porquê a pessoa age daquela forma. Então, traga toda essa gama aí de compaixão e entendimento com uma outra pessoa. Trabalhe a empatia diariamente, ela precisa ser trabalhada sempre, praticada sempre, para que ela vire constante aí no seu dia a dia. E esses são os 3 principais passos de quem quer desenvolver a inteligência emocional. Começar o desenvolvimento de inteligência emocional. Tá? Lembrando que a inteligência emocional é responsável por 80% dos seus resultados, e eu tenho certeza que todo mundo acorda de manhã com uma vontade imensa de vencer, nunca uma vontade de perder. Ok? Muito obrigada por estar comigo até esse momento, até o final desse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar todos os meus contatos aqui para vocês. Eu sou a doutora Flávia Gimenez, coach em desenvolvimento pessoal e profissional com ênfase em inteligência emocional. Se você teve algum insight, se você ficou com alguma dúvida do que eu falei aqui, entre em contato comigo, será um prazer falar com você, saber da sua ideia, saber do seu insight, saber o que você achou desse vídeo e tirar eventuais dúvidas que você tenha tido sobre coaching, sobre como funciona o processo de coaching e como você desenvolve a sua inteligência emocional, ok? Fique atento, ative as notificações para não perder os outros assuntos, os outros conteúdos que estão vindo por aí. Obrigada, aqui estão os meus contatos, antes que eu esqueça. É isso, Deus que habita em mim, saúde Deus que habita em você. Beijo de sucesso e até mais.